Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. É um dos recursos mais escassos do planeta e que muitas vezes não recebe a atenção devida. A água, como elemento mais importante na formação e prosperidade da vida animal e vegetal, é fundamental no nosso dia-a-dia e, como tal, exige cada vez mais uma otimização da sua utilização em diversas aplicações como a agricultura, a geração de energia, gestão de resíduos, entre muitos outros. Felizmente, existem algumas empresas focadas na sustentabilidade, procurando soluções tecnológicas que permitem o uso eficaz da água em todos os seus domínios. E hoje analisamos uma delas, a Xylem. Vamos a isso. Antes de começar, tenho sempre de vos pedir que, se retirarem valor deste episódio, não se esqueçam de deixar um like e subscrever o canal, ajudando-me assim a continuar todas as semanas a publicar novos temas e análises. Também alerto que o vídeo reflete apenas e só a minha análise e opinião, não é de nenhuma forma uma recomendação de investimento. A Xylem é uma empresa que se dedica ao projeto, fabrico e manutenção de soluções de engenharia para aplicações de água e saneamento internacionalmente. Opera nos mercados dos Estados Unidos, Europa e Ásia-Pacífico. A proposta passa por resolver três grandes problemas. A escassez da água, já que 3 em cada 10 pessoas ainda não têm acesso à água potável e, segundo um estudo da Water Climate Report, até 2050, 40% da população mundial vai enfrentar uma escassez preocupante, a menos que comecem a ser tomadas medidas. O segundo ponto é a resiliência das infraestruturas existentes, não só na substituição das mesmas, mas, à medida que as consequências do aquecimento global se fazem sentir, existirá uma migração da população para áreas agora despovoadas, que implica a construção de novas infraestruturas. E o terceiro ponto é o desperdício, que hoje em dia se estima em mais de 40 mil milhões de dólares devido a problemas na mesma infraestrutura ou por usos não autorizados. O negócio em si divide-se em 3 principais segmentos: a infraestrutura, água aplicada e soluções de medidas e controlo. Dentro desses segmentos existem diferentes aplicações para os produtos ou projetos que vendem, como por exemplo, dentro do segmento da infraestrutura, temos as aplicações de transporte e tratamento de água. No segmento da água aplicada, por exemplo, temos sistemas de ventilação, ou no segmento de medidas e controlo temos as aplicações de medidas inteligentes. O importante a reter é que a empresa tem uma variedade enorme de produtos e soluções para todo o tipo de problemas, o que a converte num parceiro ideal quando alguma empresa procura um projeto do tipo chave na mão. A nível geográfico, os Estados Unidos são responsáveis por quase metade do volume das vendas, seguidos pela região europeia. Os segmentos estão também eles bem diversificados, com uma ligeira preponderância da infraestrutura e, a nível de aplicações, as soluções de transporte e medidas inteligentes são as que mais contribuem atualmente. Olhemos agora para os 6 meses mais recentes para tentar perceber como se encontra a empresa nesta primeira metade de 2022. Apesar da receita ser ligeiramente superior ao período homólogo de 2021, os benefícios brutos e operativos foram inferiores, em parte pela subida dos custos de produção, mas também administrativos, relacionados, por exemplo, com salários. Também aumentaram os inventários em todas as categorias, o que são, sobretudo, consequências do período de elevada inflação que vivemos em praticamente todo o lado. Como esta é uma empresa com forte orientação para soluções inovadoras, é recorrente o gasto em investigação e desenvolvimento, que, a julgar pelos dados do último semestre, ronda sempre 4% da receita total. Vocês podem, inclusivamente, confirmar pelos gastos dos 2 últimos anos. A nível de balanço, a posição da empresa é bastante sólida, com mais de 1.000 milhões de dólares de dinheiro em caixa, uma dívida a longo prazo que é praticamente o dobro desse valor, o que é uma alavancagem modesta, e com os ativos a serem muito superiores aos passivos. É verdade que mais de 1/3 desses ativos são intangíveis, como software ou patentes, mas é um pouco a natureza desta empresa, como já mencionei
anteriormente. Em relação aos fluxos de caixa, nestes primeiros 6 meses existiu ali uma queda muito acentuada, sobretudo devido ao reforço do inventário, o que não é suficiente para cobrir os gastos de operação de 95 milhões de dólares. É certo que existe dinheiro em caixa mais do que suficiente para corrigir estes soluços, mas é sempre importante estar atento a este tipo de coisas. Olhemos então agora para os últimos 10 anos da empresa e vejamos como tem sido o seu percurso, para depois estimar o valor justo das suas ações de forma mais fundamentada. A nível de receita, tem crescido a 3% ao ano nos últimos 10 anos, o que é positivo. A margem bruta manteve-se constante, o que desde logo indica uma estabilidade muito grande do modelo de negócio. O EBITDA tem sido um bocadinho mais volátil, mas também cresceu na casa dos 3,5% ao ano, e o mesmo se pode dizer dos benefícios líquidos. A margem líquida não é uma margem extraordinária, apenas 8%, mas ainda assim ligeiramente acima de empresas dentro da mesma indústria. A empresa faz periodicamente recompra das próprias ações, mas isto é na prática indetetável, com apenas 0,06% de redução em 10 anos. O dividendo esteve até agora bem coberto, quer pelos benefícios líquidos, quer pelos fluxos de caixa livres, o que demonstra um crescimento sustentado e representa valores inferiores a 65% de payout para qualquer uma das duas métricas. As despesas com os juros da dívida também estão controladas, com os benefícios operativos a serem 8 vezes superiores, e a alavancagem da empresa tem vindo a diminuir desde 2016, estando agora nas 1,3 vezes o EBITDA, o que é bastante normal. Assim que a dívida por agora não parece vir a ser um problema no longo prazo. A folha de balanço, como vimos, traduz isso mesmo numa situação atual bastante saudável. A nível de fluxo de caixa, vemos que a empresa tem apresentado sempre valores positivos, com alguma ciclicidade entre os 300 milhões e os 600 milhões de dólares. Isto também demonstra que este negócio, como está muito relacionado com serviços de utilidade pública, depende muito do estado atual da economia e dos gastos que os governos decidem dedicar à renovação ou expansão da infraestrutura pública. Ora, os fluxos de caixa livres do ano passado são praticamente os mesmos de 2012, o que demonstra alguma estagnação. A diferença é que agora a empresa, apesar de ter maiores benefícios, também tem mais gastos. Estes gastos podem baixar ligeiramente para os 3% da receita no futuro, devido à aposta na digitalização, mas por agora vou manter a premissa dos 4%. Assim que passemos às projeções para os próximos 10 anos. Ora, para estimar o EBITDA, baseei-me nos valores do FactSet até 2025 e depois apliquei o crescimento histórico anual. Para os cenários pessimista e otimista, variam ligeiramente os valores para adicionar alguma indefinição. O resultado para um número de ações constante é de 139 dólares em 2031. No pior dos cenários valeria 90 dólares e na melhor das hipóteses 195. O gráfico neste ponto é bastante elucidativo sobre as expectativas das minhas previsões. Esta é uma empresa que apresenta múltiplos históricos bem acima da concorrência, que como podem ver tem um múltiplo EV/EBITDA de 13 vezes, enquanto nos últimos 10 anos a Xylem apresenta uma média de quase 18 vezes. As razões já são conhecidas, a empresa é um líder tecnológico na área onde opera e portanto tem, além da exposição internacional, uma vantagem competitiva nas soluções que apresenta. Olhando para a estimativa dos fluxos de caixa descontados, para ter mais uma referência, podemos ver que no último ano, apesar de ter recebido 538 milhões das suas operações, gastou 208 em manutenção e sobraram 330 milhões. Desses, gastou 203 em dividendos, o que nos deixa com mais ou menos 100 milhões. Mas se repararem, a empresa gastou também 600 milhões para pagar parte da dívida, o que, se entrarmos ao detalhe, veio parcialmente do dinheiro em caixa. Mas isto distorce os fluxos de caixa dos acionistas porque, como gastou mais do que recebeu, é como se os acionistas financiassem esse gasto. Assim que, visto que é uma situação que acontece mais ou menos de 2 em 2 anos, e como os fluxos de 2020 também são anormalmente elevados, eu usei os valores de 2019 como base. E para crescimentos entre 1% e 5%, obtenho um valor intrínseco de 54 dólares. Este valor representa uma valorização anual de 9% e, como veem, é praticamente metade do valor atual. Mesmo a análise do BE histórico, a média da empresa é de 28 vezes, o que daria um valor intrínseco de 73 dólares atualmente, e o valor médio da indústria é de 20 vezes, o que daria aproximadamente 52 dólares. Tamanha sobrevalorização deve ter uma razão, certo? Sim. Tem várias. O negócio da empresa é muito estável e isso garante logo à partida um premium e, além disso, o consumo de água a nível global só vai aumentar à medida que aumenta a população e as necessidades que temos, quer industriais,
quer no cultivo de alimentos. Em Portugal, por exemplo, até somos o terceiro país europeu onde mais água se consome e a nossa situação é preocupante. Com julho a ser o mês mais quente dos últimos 92 anos, com as reservas das bacias hidrográficas ligeiramente abaixo da média e com este a ser um dos anos de seca mais graves desde a Segunda Guerra Mundial. Mesmo a nível europeu, o cenário é preocupante, com diversos relatórios de observação a ditarem um cenário de seca alarmante, o que só enaltece a necessidade do uso racional da água, sobretudo na agricultura, da qual estamos tão dependentes. Mas não é tudo. A exposição da empresa aos mercados emergentes, que representam 75% da população mundial, garante-lhe uma posição privilegiada para a construção de infraestruturas e tratamento de águas residuais, segmentos que trazem boas margens para a empresa. Se por um lado a Xylem é modesta nas suas previsões de crescimento, entre 1 a 3% para cada segmento, também tem o objetivo de implementar contratos de longa duração para medidores inteligentes. Contratos estes que podem durar até 20 anos, o que, mais uma vez, traz previsibilidade às suas receitas e se torna mais atrativo para os investidores à procura dessa tal estabilidade. E para adicionar essa estabilidade, a empresa tem atualmente um backlog de ordens pendentes de quase 3 mil milhões de dólares. Na minha opinião, abrir uma posição nesta empresa para ter exposição a esta vertente da necessidade de água à escala global apenas seria viável se o valor da mesma atingir o intervalo entre os 60 a 70 dólares. Até lá é demasiado cara para o retorno e recompensa que oferece. Se queres ter acesso a esta e outras folhas de análise de empresas, como a Adobe, a Nike, a Pepsi ou a Starbucks, dá um salto no Patreon do canal e pondera apoiar dessa forma. Por falar em Patreon, esta semana foi sorteado o primeiro livro pelos patronos ativos, assim que os meus parabéns ao vencedor, que vai receber o livro A Psicologia do Dinheiro já na próxima semana. Curiosamente, já que este é um episódio dedicado a uma empresa focada na sustentabilidade da água como recurso natural, o Instituto Nacional de Estatística publicou na quinta-feira um relatório interessante, do qual eu vou deixar o link na descrição. Este relatório vem confirmar um pouco do que já vos tinha dito. Este é um dos anos mais secos desde 1931, sendo que o top 3 está composto por 2 anos que também aconteceram no último quarto de século. Isto traz obviamente consequências, como é a necessidade de racionar cada vez mais a água disponível, o que abona em função do negócio que vimos, mas também os fortes incêndios que infelizmente são cada vez mais comuns nesta altura. E ainda na alimentação animal, que devido à seca e ao aumento do custo de fertilizantes, afetou a biomassa destinada à alimentação e vai indiretamente causar constrangimentos nas explorações agropecuárias. Não é por isso de estranhar ver notícias como esta, onde o preço da carne e laticínios subiram mais de 12% desde março. O relatório salienta ainda que a produção de cereais de inverno ficou aquém do normal, em linha com os últimos anos de seca preocupantes, 2005 e 2012, respeitando assim uma tendência que é visível desde os anos 50. Olhando para os mercados mundiais, esta foi uma semana negativa, com exceção do nosso PSI. O portfólio, esse está agora nos 29% de valorização e neste mês de agosto leva 53 dólares de dividendos recebidos. E é tudo por hoje. Deixem-me saber a vossa opinião sobre a Xylem na caixa de comentários. Não te esqueças, obviamente, de contribuir com um like se gostaste do episódio. Pondera subscrever o canal aqui no YouTube e passar pelo Patreon, juntando-te assim à pequena comunidade que estamos a formar. Se queres receber uma ação grátis até 100 euros, passa pela Trading 212 e utiliza o código DIVIDEND e encontrarás todos os passos na descrição deste vídeo. Eu desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.